A ação está no livro de Êxodo, capítulo 8, começando no versículo 6. Quantas vezes nós estamos assim envolvidos com as questões da vida e podemos estar diante de uma grande bênção, diante de solução de problemas e às vezes corremos o risco de não perceber. Esse trecho ele conta uma situação muito interessante. Nesse contexto que está acontecendo, são aquelas pragas que o Senhor Deus está enviando sobre o Egito. E essa praga que ele está enviando agora é a praga das rãs. Ele mandou que as rãs fossem para a casa dos egípcios, para todos os lugares da casa dos egípcios, as panelas, as amassadeiras, em cima das camas, enfim. Vamos ler o que diz o texto? O propósito do Senhor era que Faraó libertasse o povo dele para que eles fossem adorar o Senhor no deserto com todas as suas coisas. Mas Faraó estava com o coração endurecido e ele não queria fazer isso, porque ele ia perder escravos. Então, o Senhor começou a mandar pragas para o Egito, e essa foi a segunda praga. E no versículo 6 está escrito assim: Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então, os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifício ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Ele respondeu: Amanhã. Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. Faraó é realmente uma figura muito estranha, né? Eles estavam sendo atormentados pelas rãs e quando eles não conseguem suportar a situação, chamam Moisés para que Moisés resolva e Moisés pergunta para ele: e quando eu vou orar por você? Ele fala que é amanhã, ou seja, ele quer passar mais um dia com as rãs dentro de casa, pulando em cima dele, pulando em cima dos filhos, né? Eu particularmente tenho um horror de rã. Então eu fico imaginando a situação. Já pensou? Uma situação difícil. E ele fala amanhã. Mas por quê? Quando as pragas começavam a chegar, o Faraó pedia que os magos que trabalhavam com ele fizessem a mesma coisa. Só que nesse caso, o que aconteceu? Os magos fizeram. Então, além das rãs que se levantaram porque Arão levantou o cajado dele, além dessas rãs que vieram com as pragas que Deus mandou, agora os magos dele também fizeram mais rãs aparecerem para que eles tivessem esse problema para resolver. Ou seja, dose dupla de quantidade de rãs. Só que os magos de Faraó foram incapazes de resolver o problema, a ponto de Faraó chamar a quem? Arão e Moisés para orarem ao Senhor. Um detalhe curioso nessa passagem também é que os egípcios tinham adoravam uma entidade que tinha corpo de ser humano e cabeça de rã. Então, eles adoravam esse tipo de entidade. E Deus não se deixa escarnecer. Deus mandou exatamente uma praga que tinha toda a aparência da entidade que eles adoravam para que eles fossem importunados. Interessante, né? Deus é maravilhoso. E o que acontece nesse período?
Então, eles, quando ele fala amanhã, a Bíblia não diz por que Faraó falou amanhã, mas nós podemos pensar várias coisas, mas vamos ficar no texto. Ou seja, mais um dia passando por uma situação difícil. Poderia, na mesma hora, ter quebrantado o coração de, não, Moisés, ore agora e livra-nos disso e segue o seu caminho. Mas ele não queria isso, ele estava com o coração endurecido. Bem, Moisés orou, e no dia, conforme tinha sido prometido, as pragas saíram e Faraó tornou a endurecer o seu coração, e tem toda a história das demais pragas que vieram, até que finalmente o povo foi liberto. Hoje, nós temos que pensar, esse texto nos faz pensar o que está acontecendo conosco. É claro que nós somos pessoas do Senhor, nós estamos vivendo uma realidade diferente, mas nós não temos o coração endurecido como Faraó, não. Mas existem coisas acontecendo na humanidade que estão tirando a paz da humanidade. Existem coisas acontecendo na nossa nação que estão tirando a paz da nação. Existem coisas acontecendo na vida de cada um de nós que, por vezes, também tiram a nossa paz. Ao contrário de Faraó, nós sabemos que nós devemos buscar ao Senhor pela oração. Moisés perguntou quando ele deveria orar por Faraó, mas nós sabemos que o Senhor já nos disse que nós temos que orar a Ele, vigiar e orar em todo o tempo. Nós já temos a resposta para muitas coisas na nossa vida. E a resposta está na palavra do Senhor, que na época eles não tinham, e Faraó muito menos, porque ele acreditava em outros deuses. Mas nós aprendemos com isso, né, que nós devemos orar o tempo inteiro, até por uma questão preventiva. Jamais usarmos o exemplo de Faraó, deixar para amanhã. Muitas vezes o Senhor nos convida e nos pede para fazer coisas, e nós devemos fazer na hora em que Ele pede, no tempo em que Ele pede. Muitas decisões que nós temos que tomar, nós temos que apresentar ao Senhor em oração para que possamos fazer no tempo certo. Porque, como diz a palavra do Senhor, há tempo para todas as coisas. E o tempo é o Senhor quem determina. Muitas vezes nós ficamos envolvidos com os cuidados, com as preocupações, e não, aquela decisão, não, amanhã eu cuido disso. Mas será que amanhã é o tempo certo para realizarmos aquilo que o Senhor está nos mostrando, as prioridades? Nós não sabemos o que é o amanhã. Só Deus sabe. E Ele nos convida a orar por essas coisas que nós temos que decidir, mas só podemos decidir com a orientação do Senhor. Por essas coisas que se apresentam na nossa vida e que muitas não têm nada a ver conosco, mas o Senhor pode nos livrar e Ele nos livra de todas as coisas. Situações em que nós temos que estar sempre na dependência do Senhor. São coisas que, por mínimas que sejam, nós não devemos nos apoiar na força do nosso próprio braço. E às vezes corremos o risco de fazer isso. Mesmo que não tenhamos o coração endurecido, mas porque podemos nos distrair por alguma razão e querer resolver de uma forma rápida. Não vou fazer assim. Nós temos que consultar sempre ao Senhor em oração, para que Ele nos dirija e estarmos submetidos à sua vontade. Então, quando esse exemplo bíblico nos mostra que aqueles que lutam contra o Senhor não vão conseguir prevalecer,
como Faraó não prevaleceu. Mas que bom que nós temos o exemplo de Moisés, que se preocupava também em orar por aqueles que estão com o coração endurecido. Então, hoje, nós sabemos o que está acontecendo com a humanidade. Nós sabemos também que muitas pessoas na humanidade não conhecem o Senhor Deus, não sabem a importância de estar com o Senhor Deus, nem de buscá-lo. Muitas pessoas estão padecendo sem conhecer o Senhor. Nós temos que fazer, com o exemplo de Moisés, orar por eles também, para que eles possam ter essa oportunidade de conhecer ao Senhor. E orar por nós e por muitos também que conhecem o Senhor, mas que possamos estar cada vez mais orientados por aquele que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vamos orar então? Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigada pela Tua palavra que nos orienta, que nos conduz a buscarmos o Senhor em oração em todo o tempo, vigiando, clamando a Ti, a Tua direção. Muito obrigada, Senhor. Que nós possamos também, Pai, não esquecermos de orarmos por aqueles que precisam de ajuda, porque a humanidade hoje clama a Tua ajuda, Senhor, pelo sofrimento pelo qual estamos todos passando. Senhor, misericórdia de nós todos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor, que eles possam ver a grandeza do nome do Senhor. Muito obrigada, Pai. Apresentamos a Ti e clamamos a Ti o Teu socorro, porque só o Senhor pode nos socorrer. Em nome de Jesus. Amém. Amém?